Fala pessoal, sejam bem-vindos à Seven Clouds Academy. Hoje, nessa aula do curso, nós vamos falar sobre o Docker, vamos instalar o Docker e ver ele em funcionamento na prática, ligado ao nosso projeto. Antes da gente falar isso, a gente já parte do princípio que já se tem uma noção básica, mas a gente vai fazer aqui uma revisão bem rápida e a gente vai instalar ele hoje e configurar. Bom, o Docker, o que ele é? O Docker ele é uma plataforma que constitui ambientes e aplicações e as insere dentro de containers. Assim você pode transportar esses containers para qualquer outro lugar que tenha a plataforma Docker instalada. Assim a gente não sofre com problemas de incompatibilidade entre esses sistemas, porque a gente está tudo containerizado rodando dentro do sistema do Docker. Então a gente vai configurar um Dockerfile, a gente vai configurar um container utilizando um Dockerfile, e a gente vai rodar diversos containers configurados através do Docker Compose, que será um outro arquivo YAML que a gente vai ver ao longo do processo. Beleza? Então vamos dar seguimento. Vamos lá. Beleza? Vamos instalar o Docker. A gente vem em docker.com. A gente vem aqui, ó, como a gente está usando o Windows, a gente vai baixar para o Windows. Mas se você estiver usando um Mac ou Linux, tem outras opções aqui abaixo. Beleza? Vamos fazer o download. Está baixando 625 MB. Bom, feito o download, a gente vai instalar e aí ele vai fazer um unpack dos arquivos dele. Então, aí vai perguntar se você quer um atalho para o desktop, você dá um sim, né? E aí ele vai fazer um unpack aqui dos arquivos. Demora às vezes um pouquinho. Como eu já fiz isso outras vezes, até como prática para aula, ele não vai pedir para reiniciar. Mas se você estiver fazendo isso a primeira vez, muito provavelmente ele vai pedir você para reiniciar o computador também. Vamos aguardar. Beleza. Aqui a gente vai encerrar a instalação. E agora a gente vai confirmar se ele está de fato instalado. Beleza. Então a gente vem aqui e dá o comando docker --version. Beleza, e deu a versão, significa que o nosso Docker CL está instalado. E a gente vai ver o Docker Compose se ele está instalado, que também é uma outra aplicação aqui que a gente tem dentro da nossa plataforma. Docker Compose Version, que a gente vai ver a versão também tem. Beleza. Então, legal, agora a gente vai abrir o Docker Desktop para a gente ver a cara dele. Aceita o termo, a gente já viu, você já conhece. E aí ele vai pedir para a gente instalar a versão nova do kernel WSL, que é a do Windows Subsystem for Linux. Então, ele abriu aqui na minha outra tela. Se a gente tentar abrir, ele vai falhar, porque a gente não tem instalado esse cara daqui. Então, eu vou clicar aqui nele para instalar e vai abrir essa página. Uma coisa muito importante, se for a primeira vez que vocês estão instalando na máquina de vocês, quando ele abre, muitas vezes ele falha. Ele fechou sozinho o Docker. E às vezes, quando ele fecha sozinho, ele também fecha o navegador. Então, quando é assim, você pode abrir o navegador de novo e dar um restaurar, que aí ele volta para essa página. Caso não tenha decorado ou clicado no link a tempo, enfim. Então, às vezes ele fecha sozinho até o navegador, junto com o Docker. Como eu já instalei outras vezes, agora ele ficou. Mas então, a gente vai precisar instalar esse pacote de atualização do kernel do Linux do WSL2, para o nosso Windows, que é o Windows 64. Então a gente vai baixar ele aqui, vai instalar e a gente vai tentar abrir de novo o nosso Docker Desktop. Então ele vai abrir essa janelinha aqui, a gente vai fazer a instalação dele, mesma coisa, ele vai perguntar se a gente quer instalar, a gente diz que sim e pronto. Isso aqui é bem rápido. Beleza, então vamos tentar abrir de novo. Beleza. Tá demorando um pouquinho, mas foi. Então, o nosso Docker ele já está instalado e aparentemente está funcionando. Mas é isso. Aí aqui a gente tem os containers, aqui a gente tem as imagens, aqui a gente tem os volumes e entre outras informações que a gente tem dentro dele. Bom, antes da gente partir para a configuração dos arquivos, a gente vai dar uma olhada aqui na cara do nosso Docker Desktop. Então, essa é como ele vem. Às vezes ele vem com fundo branco. Não sei se é a versão que já veio direto com fundo preto ou se é a configuração do meu que já estava assim.
E aqui acima, ó, você vai ter a configuração nessa catracazinha aqui, ó. Aí aqui você pode colocar, ó, Dark. Ah, tá usando o sistema, né? Então o meu Windows ele tá no modo Dark. Então, você pode botar ele Light aqui, enfim. Vou manter assim. Para que ele funcione bem para as nossas aplicações, a gente dá um Enable Kubernetes aqui, dá um Apply e Restart. Ele vai pedir para instalar o Kubernetes. Beleza. Vai tomar um tempinho, mas acho que a gente pode voltar aqui enquanto isso. E sair das configurações. A gente pode fechar aqui. Beleza? Bom, aqui o engine running significa que o Docker está pronto e aí o Kubernetes está startando, os dois estando prontos, a gente pode usar o Docker. Tá? Agora, alguns pontos importantes aqui só para a gente passar por alto. Aqui a gente tem as imagens. As imagens, a partir delas é construído o container. É como se elas fossem imagem fechada, né? Assim como a gente usa diversas imagens para outras coisas, né? Imagem de CD e tudo mais. Então, os containers eles são guardados nessas imagens. Então, você faz o download da imagem através do Docker, dos comandos que a gente vai ver. E aí ele vai construir o container, que é onde está o nosso ambiente fechado, onde a aplicação vai funcionar, né? Então, é isso que vai fazer ela funcionar de forma igual onde a gente estiver. Basta que a pessoa tenha o Docker instalado. E aqui os volumes são os conteúdos que a gente colocou dentro desse container. Então, se você tem um container que é de um banco de dados e você salvou uma série de informações dentro daquele banco de dados, você vai ter o seu volume, né? Então, você pode carregar volumes também e tudo mais. Beleza? Essa é a cara. A gente vai fechar ele aqui e a gente vai começar a configurar os arquivos, né? São dois arquivos que a gente vai configurar, que é o Dockerfile para um container que a gente vai fazer, que é o container para o back-end. E a gente vai fazer o Docker Compose, que vai startar esse container que a gente criou no Dockerfile e vai rodar também um outro container pego da biblioteca de imagens do Docker. A gente já vai ver como é que isso é feito. Agora é mãos na massa. A gente vai construir o Dockerfile e a gente vai construir um Docker Compose. A gente vai falar sobre a diferença deles e vai rodar o nosso Docker Compose. Tá legal? Então, beleza. Vou criar aqui um arquivo, um projeto, aqui um projetinho Python qualquer. New Project. Vamos lá. New Window. Beleza. Aqui está o nosso projeto. Esse aqui é o arquivo main. Arquivo main, beleza? Não vamos utilizar vem, deixa eu deletar isso daqui. Tá, aqui vamos supor que tivesse as pastas do nosso projeto. Então a gente vem aqui em New File. Eu vou fazer aqui um Docker Compose. Um Dockerfile. Então o primeiro arquivo nosso vai ser um Dockerfile. Bom, legal. O Dockerfile ele vai dar as instruções, né, e vai salvar uma imagem que vai permitir que a gente construa o container com base nessas instruções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é from Python, aí 3.8, que é a versão que a gente está usando, slim-buster. Isso aqui é o nome de uma imagem do Docker, onde a gente já está definindo aqui a versão. Se puser só Python também funciona, porém vai ser a última versão que eles têm disponível. Então vamos nessa. Então essa aqui é a imagem. Só um detalhe, tá? No site do Docker mesmo, se a gente chegar aqui, tem o Docker Hub. Não sei se está aqui em cima. Vamos procurar no Google mesmo. Docker Hub. Aqui você vai ter como procurar diversas imagens, né? E tem as imagens oficiais e tudo mais. A gente vai botar aqui em cima, por exemplo, Python. Então aqui, Docker Official Image, né? Então é a imagem oficial. Todas as que tem isso são imagens oficiais, mas também tem imagens que são criadas, enfim. Creio eu que essas são as mais confiáveis, né? Devem funcionar melhor. Então aqui, por exemplo, se eu pusesse só Python lá no nosso projeto, funcionaria, porém não seria a versão 3.8, que é a que a gente testou no nosso projeto. Aí aqui eu tenho as tags recentes, né, de como foi procurado. Então você pode definir de várias formas. Então a gente tem várias imagens, várias versões do Python, enfim. Tá legal? Então
esse site aqui é legal para você fazer esse check. Às vezes você quer uma imagem, você não sabe como ela se chama, porque aqui tá mole, beleza, Python. Mas nem todo projeto ele vai ter o mesmo nome. Nem todo projeto você vai saber se é a imagem oficial, se é a melhor. Às vezes o seu projeto não funciona direito, porque você não está pegando a imagem com o nome correto. Beleza, então aqui a primeira coisa que a gente vai dizer é de onde que a gente vai trazer a imagem, que a gente vai montar o container. Então aí a gente vai fazer como? Você vai copiar os arquivos. Por exemplo, aqui, o arquivo que a gente tem nesse exemplo nosso aqui é o main.py. Então vem na pasta local, que é .main.py espaço /app. Então eu estou copiando o meu arquivo local para dentro de uma pasta chamada app. Essa pasta app ela está dentro da nossa imagem que vai formar o nosso container. A pasta main, o arquivo main.py aqui, ele está dentro do nosso projeto aqui local. Então o que esse código ele faz? Ele pega do local e joga para dentro da imagem. Então quando a gente for jogar o nosso Dockerfile para algum lugar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo nesse outro lugar aí qualquer, ele já vai interpretar que está dentro dele. Então, o que o Dockerfile faz é isso. Ele constrói uma imagem para a gente construir posteriormente um container, como eu havia falado. Mas vamos seguindo que ao longo do processo a gente vai entendendo melhor, ao longo do curso. Beleza, feito isso, aí a gente vai definir o workdir, que é o diretório onde vão rodar os comandos dentro do nosso container. Então, onde é que vai ser a pasta que vai ser trabalhada dentro do container? Vai ser dentro da pasta app. Vocês vão entender agora. Por exemplo, eu vou dar um run pip install alguma biblioteca. A biblioteca XYZ. Então, esse comando aqui, ele vai rodar aqui dentro dessa pasta app. Então, ele está dizendo onde o programa vai ser trabalhado. Se eu rodar um arquivo main.py, vai ser dentro da pasta app, né, que está dentro do container quando eu copiei os arquivos aqui em cima. Tá? Então ele criou essa pasta aqui dentro, jogando esse arquivo aqui, reconheceu que é dentro dela que a gente vai trabalhar. E aqui, vamos supor que eu tivesse aqui um arquivo de requirements na minha pasta local. Então, .txt. Então, meu Dockerfile vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar ele para a pasta app também. Então, um comandinho de Python, né? Eu vou dar run, que é um comando, -r requirements.txt. Então, o que ele vai fazer com esse comando? Ele vai pegar esse arquivo e vai rodar. Vai instalar os requerimentos que estão aqui dentro, que são as bibliotecas do nosso projeto. Elas vão estar dentro desse arquivo. Então, feito isso, a gente dá um expose, que é um outro comando que vai definir a porta do nosso container. E, por fim, quando a gente rodar, ele já vai trabalhar de cara com a linguagem Python, o arquivo main.py, que é o nosso arquivo principal. Então, desse jeito, a gente deixa formado o nosso Dockerfile, que ele monta uma imagem para rodar um container com base nessas instruções aqui. Pega o arquivo do nosso projeto local, joga para dentro do container, define qual é a pasta onde vão rodar os comandos, e aí a gente roda os comandos que a gente quiser aqui dentro, definiu a porta, e esse CMD aqui vai dizer qual a linguagem que está rodando e qual é o arquivo central que vai rodar o nosso projeto. Beleza, agora a gente vai para a criação do nosso Docker Compose. A gente vai aqui na pasta do projeto, File, igual a gente fez anteriormente, docker-compose.yaml. De cara a gente já vê que tem uma diferença entre esses dois arquivos. A primeira diferença é a extensão, que o Docker Compose ele tem a extensão YAML, YML, e o Dockerfile ele não tem extensão. Segunda diferença que a gente vai ver
é que o Dockerfile ele recebe instruções para montar uma imagem que vai gerar um container. Docker Compose ele já bota para rodar os containers e configura esses mesmos. Então, vamos começar a fazer para que a gente possa entender aqui na prática. Primeira coisa dentro do Compose que a gente vai colocar é a versão. Então, a gente bota a versão, a gente está usando 3.5. Embaixo a gente vai botar Services. Ele já indentou automático aqui. E aí, o serviço que a gente vai colocar aqui é o nome do serviço. Então, a gente vai botar aqui mini Twitter, que é o nome que a gente definiu mesmo, MySQL. Agora aqui a gente vai atribuir as informações. Aí a gente pode definir aqui um container name. Aqui ele está criando um containerzinho, pelo próprio Compose. E aí a gente bota o nome mini Twitter db-teste. Aqui em cima a gente tem o nome do serviço. Aqui embaixo a gente tem o nome do container. Agora a gente vai definir a imagem MySQL. Essa aqui é a imagem que vai ser procurada no Docker. Assim como a gente teve aquele from no Dockerfile, esse aqui vai buscar a imagem também. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver MySQL. Aqui é uma imagem oficial do Docker. Então, ele vai trazer o MySQL na imagem oficial. Aí a gente vê aqui que tem outras tags e tudo mais. Beleza? Show, vamos voltar. Outra parada que a gente vai fazer aqui é um comando. Esse comando aqui, ele é feito para que haja a exigência de password para o nosso container. --default --authentication --plugin igual MySQL native igual password. Sem isso aqui, a gente não consegue fazer a exigência do password. Environments. Aqui a gente vai definir as variáveis de ambiente. A primeira delas é MySQL root password. Vou botar aqui root exclamação. MySQL user. Vou botar admin mesmo. MySQL password root MySQL database, nome da base de dados. São informações que normalmente a gente precisa mesmo para montar o banco de dados. Aqui a gente vai botar as portas do banco 3306 para 3306 dentro do container. Por enquanto é isso. Esse comando aqui, ele está montando o container. Então vamos lá. Vamos aqui, ó, em terminal. Vamos ver se a gente consegue montar ele aqui. Não, o Docker está fechado, né? A gente tem que abrir o Docker. Tem que esperar ele iniciar. Eu rodo também no Linux. Lá, geralmente eu abro, ele já está rodando no fundo, né? Aí você pode configurar também ele para startar sempre que você inicia a máquina. Eu não costumo colocar porque não é sempre que eu vou usar o Docker, então nem sempre tem essa necessidade. Está startando aqui o Kubernetes, a engine do Docker está rodando, não sei se vai rodar aqui, mas vamos tentar. Beleza, ó, ele está montando aqui. Está fazendo o download das imagens. Dos arquivos, né, para montar no nosso banco. Enquanto ele faz isso, vou abrir aqui o dbeaver. Bom, aqui está o nosso dbeaver, está muito claro, a gente instalou ele recentemente, deixa eu mudar aqui a configuração. A gente vem em preferências. Deixa eu botar o tema escuro. Beleza. Aí aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o nosso banco de dados que a gente montou lá no Compose. Então a gente vê aqui, ó, MySQL, que é o que a gente está usando.
vai next, porta 3306, tá lá. O nome do nosso banco, a gente vai ver aqui, 7 Twitter, password root e o nosso user é admin. Então, legal. A gente vai fazer isso aqui. Database 7 Twitter, username admin, password root, exclamação. Vai testar a conexão. Ó, conectou. Legal. A gente conseguiu com o nosso Docker Compose montar o nosso banco. Ó. Olha lá. Tá aqui o 7 Twitter. Porém, ó, se você clicar em tabelas, não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela que a estrutura que o Cristiano montou de tabelas, na verdade, na aula de banco de dados e vou trazer para cá. Então, a gente volta para o nosso projeto. Ó, a gente vem aqui no terminal, vou dar um Ctrl C. E aí a gente vai fazer como? A gente vai chamar com o comando aqui, ó, volumes. Esse volumes ele vai chamar a estrutura que o Cristiano fez. Porém, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa aqui no nosso projeto, eu vou criar uma pasta aqui chamada db. E nessa pasta aqui eu vou colocar o arquivo que ele criou. Eu já tenho ele salvo aqui, eu vou trazer ele para cá e vou botar aqui dentro. Beleza, tá aqui dentro do nosso projeto. Isso aqui são os comandos do SQL para montar aquela estrutura do banco. Legal. Então vamos voltar para o nosso Compose. Deixa eu fechar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o comando .db barra 7 twitter.sql, que é o nome do arquivo, 7twitter.sql. Então ele vai pegar essa estrutura e aí ele vai jogar para dentro do nosso projeto. Como é que ele vai fazer isso? Você vai dar dois pontos, barra, docker, traço, entry, point, traço, init, db.d, barra 1.sql. Esse comando aqui é que ele vai definir, ele vai jogar esse cara daqui, dos pontos para cá, ao iniciar o nosso banco, quando ele for montar. Esse é o código que a gente utiliza para montar a estrutura do nosso banco de dados. Tá legal? Ele agora deve trazer nossa configuração. Então eu vou deixar aqui assim por enquanto. Eu vou derrubar aqui. Já derrubei, né? Deu Ctrl C. Eu vou montar de novo. Agora, quando ele montar, ele vai trazer essa configuração aqui. Ih, cara, o Enter aqui embaixo. Aí fica difícil. Ready for connections. Beleza, vamos abrir aqui. Vou dar um refresh. Não está vindo. Por que será que não está vindo? Vamos deletar então e vamos criar de novo. A gente vem aqui. As tabelas não foram feitas. Por que será que elas não foram feitas? A gente tentou travar aqui com Ctrl C e a gente viu que os arquivos eles não entraram no banco. Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, ó, Docker Compose Down. É o oposto do que a gente fez, né? Aqui a gente deu o comando Docker Compose Up, né, para subir. Aqui agora a gente deu Down, desligou tudo. E a gente vai fazer, olha, você vê que ele parou de rodar aqui, a gente vai rodar de novo. Vai dar um up, e a gente vai dar uma olhada no banco, ver se subiu a estrutura de arquivos que o Chris tinha construído lá na aula de banco de dados. Foi. Vou dar um refresh. Beleza, aqui ó, nossas tabelas chegaram para cá. Então, ó, essa aqui é a estrutura que vocês criaram lá, né? Então, a gente vem aqui no dbib, ó, clico aqui em ER Diagram. A gente vai ver aqui um diagrama, né? Como é que eles falam entre si. Beleza, vamos voltar. Feito isso, galera, a gente montou aqui o nosso container do serviço do banco de dados. Legal.
Aí vocês vão perguntar, pô, e aquele Dockerfile, Renan, que você fez lá? Então, esse Dockerfile, ele é para criar a imagem, né, onde tem toda a instrução lá do container que ele vai fazer, né, que ele vai montar. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui a gente vai chamar ele lá da seguinte forma. É um outro serviço, mini Twitter, -backend. Aqui a gente já definiu isso, que é um outro serviço, que é o do back-end. E agora a gente vai fazer o quê? Vai dar um build. Aí aqui a gente bota a pasta. No caso do nosso projeto, ele vai estar em outra pasta. Vai estar na pasta ./app, por exemplo. Aqui é a pasta local mesmo, que é onde está o Dockerfile. Então ele vai pegar o Dockerfile. No nosso projeto, o Dockerfile vai estar numa outra pasta chamada app. Aqui não, ele está nessa pasta. Então a gente bota só ponto, que é o local. Feito isso, agora a gente vai pegar o próprio arquivo. Então ele vai pegar o Dockerfile, se chama Dockerfile, que é o nome que a gente definiu aqui. Então, legal. Ele já sabe que ele vai pegar essa imagem. Agora a gente já tem uma outra função aqui, que é o Depends On. Então, ó, ele já até mostrou ali. Esse Depends On significa que para esse cara aqui funcionar, ele precisa desse aqui estar rodando. Só que às vezes ele tenta começar antes desse aqui estar concluído. Apesar de começar depois, ele não espera a construção do banco ser feita. Então dá alguns erros. Aí para suprir isso, o que a gente faz aqui? A gente vai dar um restart always. Então ele vai ficar sempre tentando, até que esse aqui termine de vez, esteja concluído e esse consiga montar com sucesso. Então o Compose, a diferença é essa, né? Você monta diversos containers, você roda diversos containers, e quanto Dockerfile você tem lá todas as regras para você criar a imagem, né, e deixá-la pronta ali para você montar um container, deployar, e você deployar na rede, enfim, deixar o serviço lá pronto só para rodar. Tá? Então, beleza. Aí, feito isso, tem uma outra coisa que a gente pode botar aqui, que a gente tem que colocar, na verdade, para que esses containers eles conversem entre si, que é o networks. Então, a gente vai criar um network aqui chamado teste. E a gente faz aqui um driver, onde a gente vai botar bridge. E external true. Vou pegar de fora. Aí, aí bota aqui no meio para ficar networks. Lá ele já sugeriu o teste. E aqui bota networks. Teste. Beleza? Assim ele vai montar o nosso projeto. Tá legal? Aí é só a gente rodar a mesma coisa, Docker Compose Up, né? Só que o nosso back-end aqui, ele ainda não está pronto, então a gente não tem como fazer os testes e tudo mais, porque aqui é só uma aula para a gente entender como o Docker funciona. Nas próximas aulas a gente vai montando toda a estrutura do back-end, enfim, vai rodando os projetos e a gente vai fazendo todos os testes. Tá bom? Resolvi trazer um conteúdo a mais. Vocês podem ver até que eu tô com uma roupa diferente. Essa aula ela foi gravada no momento posterior das outras gravações. E eu queria trazer um assunto que ele está relacionado com a criação de um container, sem necessariamente você ter que usar o arquivo Dockerfile ou Docker Compose. A gente vai fazer, na verdade, ele direto no prompt de comando. Então vamos lá, para eu mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui embaixo o nosso prompt, cmd. Vamos abrir também o nosso Docker antes de digitar o comando. Então aqui a gente tem o nosso container, onde tem aqui o mini Twitter DB test. Quando você faz pelo Compose, ele monta esse cara aqui em cima. E aí você destrincha, ele mostra todas as aplicações. Como a gente montou só o banco, a gente rodou, na verdade, só com o banco, ele deixou aqui só o banco aqui embaixo. Então a gente vem aqui e vai deletar ele. Beleza? A imagem, a gente tem a imagem do MySQL, então não vai precisar baixar de novo quando a gente for rodar. Mas eu vou deletar aqui para a gente ver ele baixando também. Então eu deletei nossa imagem. E aqui o volume também, vamos pagar o volume.
Existe uma outra forma de fazer isso que eu também vou mostrar aqui pra gente. Mas antes, vamos lá. Vamos abrir o nosso command aqui. Cadê? Tá aqui embaixo. Tá, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui e vai botar docker run. Aí a gente vai botar o nome do nosso container. Qual é o nome do nosso container? Mini Twitter db teste. Mini Twitter db teste. Depois disso, a gente vai colocar a porta, traço P para porta, traço name para a gente botar o nome do container, espaço, traço P para a gente definir a porta. Então a gente vai botar 3306, traço 3306 para ficar fácil da gente lembrar. A gente poderia botar outra porta, 5555, sei lá, qualquer outra coisa. Como o padrão do MySQL é 3306, dentro do container ele vai ser 3306. Assim como, por exemplo, no Postgres o padrão é 5432. Né? Então, se a gente estivesse usando Postgres, aqui seria 5432. Opa, no lugar, no caso desse, né? Seria tipo isso. E aqui antes é a gente que define, porque é a porta que a gente vai usar local. A gente já falou sobre isso. Agora a gente vai definir aqui o volume. Aqui, diferentemente do Compose, aqui no Compose, olha, a gente coloca ponto, porque é o ponto tá referenciando a pasta. Aliás, essa aqui de cima nem era para estar aqui. Isso aqui a gente pode deletar. Então, a pasta aqui é, né, a pasta local, que é a pasta do projeto, que é o ponto, né, /db, dentro da pasta db vai ter o arquivo tal. Só que aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a gente vai fazer o quê? Traço V. Aí aqui a gente tem que botar C, dois pontos, barra, e aí colocar o diretório todo do nosso arquivo de configuração do banco. Eu botei no desktop. Desktop barra 7 twitter.sql. E dentro do dois pontos para a gente referenciar a parte dentro do banco, que é onde ele vai já rodar para montar. Então, já copiei e colei, que é mais fácil fazer assim. Então, o traço V, ele vai montar o volumes, ou seja, a estrutura dentro do nosso banco de dados. Então, você tem um container e a configuração dentro dele é através desse arquivo aqui, que aliás está SQP, na verdade é SQL, que foi feito lá na aula do Cris, como a gente já disse. Como vocês já devem ter visto se vocês estão aqui. Legal. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai definir as variáveis de ambiente. Né? Aqui em cima está environment, a gente vai fazer isso aqui também no código, aqui embaixo. Traço E, volumes traço V, porta traço P, traço E é variável de ambiente. Então, MySQL, é igual está aqui, vamos copiar, mais fácil. Igual root, exclamação. A gente vai fazer igual tá aqui em cima, para a gente não ter problemas. Aí, mesma coisa, outra variável de ambiente, traço E de novo. SQL user igual admin. De novo, outra variável de ambiente, traço E, MySQL, underline. Aqui o password do usuário. Igual root, exclamação. De novo, outra variável que é o nome da base de dados. Database igual 7 Twitter. Escala aqui para ficar bonito. 7 Twitter. Beleza, então são 4 variáveis de ambiente, elas já estão setadas aqui. A gente colocou as portas, a gente colocou os volumes, networks a gente não vai colocar aqui. A imagem não é tão intuitiva, ele não é traço I, é traço D. Ele vai montar a imagem MySQL. Aí o comando, né, esse comando aqui é só botar direto aqui. Então esse comando aqui que a gente coloca é porque ele já é o comando mesmo, né? Então
MySQL, espaço, e a gente lança esse comando. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Parece que não. Tá ok. Vamos ver se no DB invertiu alguma coisa. Não, já está apagado. Então eu vou dar um Enter. Bom, a gente pagou a imagem, né? Não sei se vocês lembram, a gente pagou agora pelo Docker Desktop. Aí o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está baixando de novo tudo. Então, ele está baixando a imagem do MySQL para poder montar o banco. Perdão, para poder montar o container do banco. Bom, que seja. Acabou. E aqui, ó, ela está aqui dentro desse cara aqui. Ó, montou aqui o container, ele está rodando. Mini Twitter DB teste, como a gente colocou de novo o nome. Ó, a imagem do MySQL voltou para cá. E o nosso volume está aqui. Né? Vamos aqui no Debiver. A gente vai conectar New Database Connection aqui nessa tomadinha. MySQL. A gente vai dar um Next. Porta 3306. Essa porta que a gente está falando aqui é a porta aqui de onde a gente está, por onde a gente vai acessar, ou seja, do local. É essa porta daqui, ó, essa parte aqui que a gente colocou aqui. Database a gente chamou de 7 Twitter também. Username a gente botou admin, igual tá no Compose, né? Cadê? Username, admin. Database 7 Twitter. Ótimo. E o password a gente botou root, exclamação. Vamos dar um teste connection. Conectou. Excelente. Vou dar um finish. Ele veio para cá. A gente vem aqui, vai expandindo. 7 Twitter, tables. E aqui está a nossa configuração das tabelas, né, como elas estão configuradas. Tabela do post, repost, user follows user likes post. São as interações que a gente vai salvar no nosso banco quando a gente for construir o projeto para botar o nosso 7 Twitter para rodar. Tá legal? Tem mais um ponto aqui que eu acho interessante também. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, por exemplo, a gente pode apagar tudo de uma só vez. A gente pode remover, tem diversos comandos, se a gente for entrar na página do Docker, a gente pode aprender lá. Mas vamos supor que a gente quisesse fazer uma manutenção aqui, a gente quer limpar tudo. Né? Então a gente pode chegar aqui, Docker, isso aqui é perigoso, tá? Se vocês tiverem coisa importante, é bom ficar atento. Docker, volume, prune. Ele vai perguntar, você quer remover todos os volumes locais? Eu vou dizer que não. Mesma coisa, Docker, image, prune. Ele vai perguntar se você quer remover todas as imagens. Tá? Se você fizer isso, se você disser que sim, ele vai apagar todas as imagens e todos os volumes. Às vezes a gente consegue bastante espaço. Chamando aqui para mim, então o que a gente viu hoje é o básico que a gente precisa saber nessa etapa do projeto. Há outras formas, outras abordagens no Docker. Ele tem outras imagens para diversos outros tipos de aplicabilidade. Porém, hoje, nesse curso, a gente está focando no que você precisa entender para saber como ele funciona. E aí, conforme as necessidades forem aparecendo, vai ser mais fácil de você trabalhar sabendo o que você está lidando, qual a interpretação que você tem de cada ponto. Beleza? Então a gente fica aqui e até a próxima aula. Fala galera, obrigado por terem ficado até o final. Se você gosta do nosso material e quer nos apoiar na criação de conteúdos assim, acesse o link do nosso Apoia-se aqui embaixo para contribuir com quanto você acha que esse conteúdo somou para você. Esse vídeo ele faz parte de um ou mais dos cursos Premium da Seven. Então, ainda aqui abaixo nos links, vocês encontrarão os materiais disponíveis em nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui e um forte abraço. Até a próxima!